Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a casa, os sonhos, os projetos no coração de cada um. Eu começo as minhas pregações sempre da mesma maneira, dizendo que graças a Deus o nosso Deus não é como nós, porque nós prometemos e não cumprimos, enquanto a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Portanto, se existe alguma obra inacabada na sua vida, você veio ao lugar certo. Fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus não vai descansar, se é que Ele descansa, até que Ele execute na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Amém? É uma alegria e uma graça de Deus poder estar com vocês este final de semana, junto com o Hélio, que aqui vai estar pregando, né? Já fez a primeira pregação, com os irmãos que, pela graça de Deus, organizaram um encontro. Acredito ser uma graça do nosso Deus nos reunir esses dias aqui, para sermos edificados pela palavra do nosso Senhor e amarmos ainda mais a nossa santa e querida mãe. Eu me chamo Charles Vieira, morei durante muito tempo no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Há 3 anos moro em Sete Lagoas. Sete Lagoas fica no estado de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, a uns 60 quilômetros mais ou menos de Belo Horizonte. Há 3 anos eu estou morando lá, mas não sou nem paulista e nem mineiro, sou pernambucano, de uma cidade lá no sertão de Pernambuco, chamado Tabira. As pessoas falam, meu Deus, Tabira, dá uma referência, né, de uma cidade mais próxima, conhecida. Aí eu digo, é perto de Afogados do Ingazeiro. Aí o povo diz, não adiantou nada, não resolveu nada, né? Sou de família, nasci em Pernambuco, sou de família de pernambucanos. Passamos bastante fome lá, graças a Deus, e para fugir da fome viemos para São Paulo e descobrimos que aqui estava pior do que lá. Aí não tinha dinheiro para poder voltar, ficamos por aqui mesmo, né? Aí agora estamos, graças a Deus, morando no estado de Minas Gerais. Sou casado com a Luciana, bem casado, graças a Deus. Em março completamos 10 anos de casados. Nesse tempo Deus nos deu a graça de ter um casal de filhos, por enquanto. A minha menina, a Kathleen, tem 9 anos. E o meu caçulinha se chama Israel Adonai. Nasceu dia 25 de dezembro. Ele tem 4 aninhos. Deus nos deu a graça de ter um casal de filhos. A minha menina, eu digo para as pessoas, ela tem no coração o desejo de ser freira. Só que ela quer ser carmelita, né? E o Carmelo é bom quando é com o filho dos outros. Quando é com o nosso é desesperador, embora seja uma graça de Deus. Aí eu disse para ela, filha, você tem certeza que você quer ir para o Carmelo? Com 9 anos. Eu levei ela em outros conventos, congregação, para ela conhecer, porque eu falei assim, quando você for para o Carmelo, o contato praticamente acaba, né? E assim, você tem certeza? Ela conheceu até outras realidades e falou, não pai, eu quero ir para o Carmelo. Aí eu falei, você não quer pregar? Seja pregador igual o pai, a gente vai para a missão junto, olha que bênção. Ela, eu não gosto que o senhor grita demais. Então assim, irmãos, minha filha acha que eu grito demais pregando, né? Fazer o que é? Questão que você vê que não tem influência nenhuma do pai. Ela, não, o senhor grita demais, fala muito alto, eu quero só ficar adorando Jesus. Aí não tem jeito, irmão. Aí ela vai para o Carmelo, as irmãs é apaixonada com ela, ninguém tira da cabeça dela que ela quer ser carmelita. Ela não quer ir para uma comunidade, não quer estar na renovação, não, ela quer ser carmelita. Deus seja louvado. Aí o meu filho, eu dei aquela assessoria vocacional para ele já pequenininho. Falei, bom, eu já vou convencer ele a ser padre, né? Aquela forçaçãozinha de básica que a gente faz com os filhos da gente. Aí eu falei, filho, você tem que ser padre. Aí ele falou, tá bom pai. Eu falei, nossa, que beleza, foi fácil, né, de convencer. Aí, você quer ser padre? Não, eu vou ser padre, meu sonho é ser padre, eu quero ser padre. Aí um dia desse ele foi na casa de alguém, de algum amigo, parente, e assistiu o filme do Hulk. Aí ele voltou e falou, pai, eu não quero mais ser padre. Eu falei, como assim você não quer ser padre? Você desistiu da vocação tão cedo? Ele falou, eu quero ser o Hulk. Não, filho, o Hulk não, moço, seja outra coisa.
vai dar certo, você vai ser padre. Aí ele olhou, e ele é bem conversador, embora seja pequenininho. Ele falou assim: então vai ser assim, eu vou ser o padre. Eu falei: agora sim. Aí eu estou celebrando a missa, e aí na missa, pai, eu fico muito bravo. Eu falei: tem padre que fica bravo na missa, isso é normal, né? Principalmente quando quem está participando do santo sacrifício não faz isso direito. Aí eu fico bravo na missa e começo a ficar verde. A minha roupa começa a rasgar e eu esmago todo mundo na igreja. Eu falei: não. Eu falei: deixa quieto, não seja padre. Não, eu vou deixar, pode ser o Hulk mesmo, que se você for o Hulk, sendo padre, vai dar muito problema para a igreja. Deixa esse negócio para lá. O filho da gente, graças a Deus, é uma bênção. Faço parte da renovação carismática católica na minha diocese de Sete Lagoas. Nosso grupo de oração se chama Coração Eucarístico, todas as segundas-feiras. Vivo uma vida paroquial, sou apaixonado pelo meu pároco, pelo meu padre. É um diretor espiritual, é um amigo, né, de dentro de casa, se chama Padre Vantuil, que é quem nos acompanha. Ajudo no ministério de pregação dentro da minha diocese, faço isso com maior alegria, né? Sirvo a paróquia, sirvo aos irmãos da renovação carismática e não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso, porque eu sigo o princípio da unidade na igreja. Se não for para viver dessa forma, né, que eu faça qualquer outra coisa fora dela, mas a partir do momento que eu digo que sou católico, eu preciso fazer valer o princípio da unidade dentro da igreja. Amém? Estou bem apresentado, sim ou não? Essa é a parte que todo pregador tem que fazer, entendeu? A gente é obrigado a fazer isso, né? Se apresentar para não ser uma figura estranha para o público, né? Mas isso é de praxe, isso é comum. Agora abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35, para nós partilharmos um pouco a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Irmãos, para quem não ouviu nenhuma das minhas pregações, eu já vou avisar a você que eu não tenho muito essa serenidade do Hélio para poder pregar. Eu tento, mas eu não consigo. É difícil demais, né? Até para dar formação, às vezes há dificuldade. Charles, fala mais pausadamente. No início, até que eu vou tranquilo. Daqui a pouco eu já desembeço a falar e não tem jeito mesmo, né? Aí tem que ir dosando, né? Então você não estranha se de repente eu elevar um pouco mais a voz. Capítulo 4, versículo 35. Amém ou misericórdia? Diz para essa pessoa bonita que está do seu lado. Só quem tem gente bonita do lado, tá? Senão é pecado. Diz para a pessoa bonita que está do teu lado: Deus quer falar contigo nessa manhã. Tem gente bonita aí, sim ou não? Olha que mentira, é pecado. Amém? Versículo 35, para nós partilharmos um pouquinho sobre as duas colunas da igreja em relação ao sonho de Dom Bosco. Capítulo 4, versículo 35. À tarde daquele dia, disse: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram consigo na barca, assim como eles estavam. Outras embarcações o escoltavam. Nisto, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Vamos aplaudir a palavra da nossa salvação? Irmãos, o sonho que Dom Bosco teve, entre tantos outros, o sonho profético, foi de uma grande embarcação
que estava sendo agitado pelas ondas por sinal muito violentas. Dentro dessa embarcação, quem conduzia a embarcação era a figura do Papa. E no meio de toda essa turbulência em que essa grande embarcação, que representa a igreja, conduzida pelo Papa, sendo agitado pelos ventos contrários, se levantaram no meio do mar duas colunas, uma coluna maior e uma coluna menor. Uma coluna maior que se levantava em meio a toda aquela turbulência, aonde estava ali a figura do nosso Senhor, do nosso Deus, da Eucaristia, falando que aquela coluna representava, como representa, a salvação para os crentes, para os cristãos. E uma outra coluna, um pouco menor, que trazia a imagem, a figura de Nossa Senhora, aonde trazia também as inscrições, auxílio para os cristãos. É um sonho profético em relação àquilo que a igreja, na verdade, viveria, mas também que viveu ao longo dos tempos. Porque sempre que nós falamos acerca da igreja, nós logo percebemos, à medida que vamos nos aprofundando um pouco, que a igreja sempre passou por turbulência, por perseguição, por situações que se levantaram, grandes heresias, principalmente nos 8, 9 primeiros séculos da igreja, aonde Deus suscitou no seio da igreja os padres da igreja, né? Quando eu digo os padres da igreja, não somente a figura do sacerdote, mas dos pais desses primeiros. Alguns eram sim sacerdotes, outros eram bispos, diáconos, leigos, homens que Deus levantou com uma profunda sabedoria para poder defender a igreja, que era atacada pelas grandes heresias que se levantavam. Durante os 8, 9 primeiros séculos da igreja, se levantaram esses homens que ajudou a nossa igreja a lançar os alicerces, a sua doutrina, a solidificar, a ponto de que as heresias que se levantaram, elas foram combatidas e não prevaleceram. Mas à medida que sempre aparecia uma heresia, que se levantava uma heresia, desencadeava uma perseguição, que surgia o vento contrário, é natural que a igreja ela seja sacudida, e que aqueles que estão na igreja, os filhos da igreja, eles fiquem abalados, confusos. É por isso que ao longo do tempo nós temos visto, desde o início da igreja, nós temos observado que tem acontecido de tempos em tempos uma apostasia, seja ela muito grande ou pequena, não importa, mas aonde os filhos da igreja sofrem de ataque, ficam confusos acerca de tudo aquilo que eles estão passando, justamente porque não tem uma fé fundamentada, embasada. Aí a confusão vem e começa a acontecer a apostasia, começa a acontecer o abandono, né? A fé verdadeira. Então a igreja, os filhos da igreja entram sempre em confusão. Claro que não todos, mas sempre existe algum que são feridos, e tem feridas muito profundas acerca daquilo que acontece. É aquela chamada crise que muitos de nós acabam vivendo por conta de uma situação ou outra que vai acontecendo. Quando olhamos para os nossos dias, a atualidade, nós ainda percebemos que por mais que o evangelho seja pregado nos nossos tempos, como não foi pelo menos em quantidade em outros tempos, em que a palavra de Deus ela chega com facilidade, ela tem o seu alcance. Nós ouvimos a palavra através da pregação, nas missas, através de uma canção, nos encontros como estes, que são promovidos entre as práticas devocionais que temos, né? Tudo aquilo que nos é fornecido. Por exemplo, nós somos evangelizados dentro da nossa casa, pela rádio, internet, os meios de comunicação, a Canção Nova, por exemplo. Ou seja, há uma facilidade muito grande para que o evangelho chegue. Mas mesmo a palavra chegando,
a evangelização acontecendo, a palavra alcançando os corações. Mesmo assim ainda existem muitas pessoas que estão vivendo período de confusão. Olhando para os nossos tempos, nós percebemos que a evasão, a saída, que a apostasia ainda é muito grande. Ou seja, o sonho que D. Bosco teve, daquelas colunas que se levantavam, são colunas que ainda permanecem de pé, só que muitas vezes nós, enquanto filhos da igreja, temos pouca compreensão do auxílio que se levanta no meio da turbulência para solidificar a nossa fé, para que nós pudéssemos continuar professando o credo, para que nós pudéssemos continuar crendo em tudo aquilo que a Santa Mãe, ela nos ensina e ela nos auxilia. É triste, é muito triste, quando nós vemos a evasão, quando percebemos as pessoas abandonando a casa de Deus, e de repente se enveredando para outras condições, saindo da igreja, ou até mesmo indo para o protestantismo. É muito triste nós vermos toda essa situação. Muitas vezes as pessoas olham para os ataques, para as dificuldades, para tudo aquilo que a igreja sofre, para os escândalos que aparecem, olha para toda essa realidade. Nós percebemos que o povo, ele fica lesado, que o povo fica ferido, que o povo entra em confusão. É por isso que há a necessidade de fazermos encontros exatamente como este, Charles. Por quê? Para que a sua fé, a minha fé, ela seja enraizada naquilo que a Santa Mãe Igreja, ela nos ensina. Porque como nós vamos permanecer na embarcação, mediante a toda a contrariedade trazida pelo vento, lançada contra o inimigo, se não tivermos a plena convicção de que estamos no lugar certo? Porque à medida que o vento vem, que as ondas chegam e que a embarcação começa a ser sacudida, as águas começam a entrar, são muitos os que têm o sentimento e o desejo de abandonar a embarcação, acreditando que aquela embarcação ela vai naufragar. Mas se você entrou dentro da embarcação, que é da Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, não existe vento contrário e nem onda do inferno que possa afundar a barca de Pedro. Eu quero dizer a você, por mais que tenha problema, por mais que tenha pecado dos homens na igreja, não existe nada que vai fazer naufragar a nossa igreja. Charles, por quê? Porque não é igreja fundada por mãos humanas, ela foi fundada na cruz do Calvário há 2000 anos, sofre perseguição e está para existir demônio que vai afundar essa igreja. Não tem jeito. A conversa já começa por aí. Eu estou tentando ficar mais tranquilo, Hélio, mas a conversa já começa aí. Não tem jeito. Charles, mas quem é que conduz a igreja? Pelo menos dentro da visão em que teve o santo, é o Papa. E aí nós olhamos para a figura do nosso Papa, ou de todos aqueles que já passaram. Existem muitas pessoas que ainda questionam, ou que ousam questionar algumas situações. Nós vivemos um tempo onde muitos têm se levantado para poder falar acerca do ministério petrino, de um relacionamento em relação à figura do Papa, com uma falta de respeito muito grande, aonde se olha para toda a condição, e as pessoas entendem hoje. Nós vivemos um tempo que me causa muito espanto no coração. Sabe por quê? É assustador à medida que algumas pessoas, ou conceito de igreja, que alguns têm dentro da igreja hoje. Hoje é assim, todo mundo virou doutor da igreja. Para mim isso é assustador. A pessoa faz um cursinho de teologia de final de semana, não que não seja bom, é muito bom, lê meia dúzia de livros, assiste algumas aulas na internet e já se considera um apologeta nos nossos tempos. Isso é loucura. Isso é loucura.
Porque existe o ensino, existe o conhecimento, existe, mas existe a nossa experiência. E também, se existe uma coisa que me preocupa na atualidade, é porque eu vejo um grupo de pessoas estudando, se debruçando em livros, procurando conhecer a tradição da igreja, mas não porque tem no coração o desejo de amar a igreja, mas porque querem se posicionar contra a igreja. E me preocupa quando eu vejo uma geração, que é essa geração em que nós fazemos parte dela, aonde as pessoas se interessam num conhecimento que não leva absolutamente nada, aonde as pessoas estão interessadas nos dons extraordinários, mas que não têm coragem de trilhar um caminho de virtudes. É como se obediência, silêncio não existisse nos nossos dias, porque todo mundo virou doutor da igreja nos nossos tempos. É triste essa realidade, é muito triste essa realidade. Outro dia encontrei o irmão em um encontro, ele abriu uma mochila do meu lado, arrancou um monte de documento da igreja e falou assim: olha, eu ando armado. Eu falei: amém, irmão, Deus te abençoe. Ele falou: olha, o padre da minha igreja me questionou outro dia, eu arranquei esse documento e esfreguei na cara do padre. Eu falei: Jesus do céu. Eu fico angustiado com isso, gente, angustiado. Você pode dizer: Charles, mas em algumas realidades tem alguns problemas. Tem, mas sabe qual é a nossa função, o nosso papel em relação a tantas situações que acontecem? É pregar o evangelho, anunciar o evangelho, fazer com que Jesus seja conhecido? Claro que sim, mas também de nós nos debruçarmos, colocar o nosso joelho no chão, orar por cada realidade que aparece, para que Deus sustente, modifique, toque, transforme o coração de quem não está andando da maneira que deveria andar. Então cabe a nós orarmos, porque eu sempre penso que quando alguém próximo da gente comete alguma negligência, é porque nós que estamos próximos dessa pessoa também falhamos em alguma coisa. Eu sempre prefiro acreditar que eu não rezei o suficiente para aquela pessoa, que eu não o visitei o suficiente, que eu não o auxiliei o suficiente, que eu não tive coragem de aconselhá-lo quando eu deveria. Porque quando nós olhamos para a turbulência que a gente vive muitas vezes, sabe que a gente pensa que a turbulência é simplesmente por conta das ondas provocadas pelo demônio, pelo pecado, por Satanás, das coisas seculares, né? De todo plano de governo que é contrário àquilo que nós prezamos enquanto cristãos. Não é só isso, irmãos. Existe o vento, existe a embarcação que é agitada pelo vento que vem de fora, mas existe também a agitação provocada por quem está dentro. Por quem está dentro? A palavra de Deus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós sabemos disso, temos consciência. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que tem um problema, irmãos, porque a palavra que diz que as portas do inferno não vão prevalecer é a mesma que diz que um reino dividido não subsiste. Porque como vamos caminhar se não estivermos de acordo? Sabe qual é a maneira de qualquer coisa se destruir? É não havendo unidade, comunhão. Ou seja, a destruição muitas vezes, ela não vai ser provocada por aquilo que é externo, mas é pela divisão interna. Porque isso é a estratégia que o demônio tem usado na atualidade, é justamente essa. Ele não quer agora aparecer, né, em um demônio transfigurado, com um aspecto horroroso. Não, ele não quer simplesmente deixar uma pessoa possessa em um ambiente espiritual. É mais do que isso que ele quer fazer: confundir a nossa mente em relação às verdades que não deveriam ser confusas dentro do nosso coração. Porque um reino dividido não subsiste. Você pode observar, seja um grupo, seja uma comunidade, seja uma missão, grupo de oração, seja uma pastoral, seja um movimento, uma condição dentro de uma paróquia, uma diocese inteira, sempre que há grandes problemas, tem justamente a condição da divisão envolvida em toda essa situação. Um reino dividido
não subsiste. Então não é alguém que vem e destrói, mas por conta da divisão auto se destrói. Ou seja, quando que numa embarcação por dentro ela pode ser agitada? Quando cada um corre dentro da embarcação para um lado, quando cada um acredita em uma coisa, quando cada um se movimenta para um lugar diferente do outro, há confusão. E nós olhamos muitas vezes para a realidade daquilo que estamos vivendo e estamos percebendo que o povo está confuso em relação a muitas condições. Há uma confusão muito grande. Tem as dificuldades, tem os problemas, tem as angústias, tem os escândalos, acontece tudo, irmãos. Só que o povo está confuso. E aí o povo olha para uma realidade e diz: não, eu vou sair. Ah, não, eu vou abandonar. Ah, não, eu não quero mais, eu vou embora. Ah, não, não era isso que eu pensava, esse não é o desejo do meu coração. Ah, não, eu não me sinto mais confortável em estar aqui. Então começa a acontecer uma apostasia muito grande. Começa a acontecer uma evasão muito grande por conta dos acontecimentos. Aí eu fico pensando: aonde estão os homens e as mulheres de Deus, que mesmo olhando para toda uma condição contrária, ainda tem no seu coração a certeza e a convicção de que está no lugar certo? Quando eu comecei a caminhar, faz tempo, vou fazer 36 anos, e aí eu comecei a caminhada na igreja. Eu trabalhava em um mercado, um supermercado, comércio. Devia ter uns 40 funcionários, não era um mercado muito grande, porte médio. E tinha um menino lá que se chamava Edielson. O Edielson era um assembleiano, um menino de Deus, muito bem educado, de boa família, trabalhador. E a gente acabou fazendo amizade, porque a grande maioria das pessoas no serviço gostava de beber, de farra, esse tipo de coisa. Eu já estava na renovação carismática, participava de grupo de jovem, e a conversa do Edielson era sempre uma conversa agradável, porque eram coisas relacionadas à Bíblia, né? As coisas da igreja, embora ele era evangélico, eu católico, mas era a única pessoa que a gente conseguia conversar, se relacionar e tudo. Aí um dia o Edielson ouviu uma pregação minha, na época gravada naquelas fitas ainda, né? Pregador antiga terrível. Aí aquelas fitinhas eu dei para ele. Ele falou: você é pregador? Você não tem cara de pregador. Ele falou comigo. Falei: ah, irmão, eu tenho uma pregação gravada lá, eu vou dar, você escuta. Aí ele ouviu a pregação. Aí no outro dia ele falou: nossa, cara, eu ouvi sua pregação lá, mas você tem um estilo de pastor pregando. Eu falei: não, cara, eu não sou pastor não, eu sou católico mesmo. Ele: mas é pelo jeito expressivo que você fala, parece uns caras que pregam lá na minha igreja. Você não quer ir conhecer a minha igreja? Eu falei: irmão, não dá. Assim, eu sou católico, isso bem no início, eu não tinha noção de muita coisa ainda. Eu falei: não, irmão, não dá, eu sou católico, tenho grupo, vai ficar estranho. Ele: não, Charles, amo, não tem problema, e aquela coisa toda. E eu sempre escapando dele. Aí um dia nós fizemos um retiro e eu fui convidar ele: vamos no retiro? Ele era da Assembleia de Deus, depois acabou indo para Quadrangular. Aí ele: não vou no retiro. Porque você não quis ir na minha igreja, você tem a cara de pode me convidar o pai no retiro? Ele falou assim: vou fazer o seguinte, vai na minha igreja que eu vou no retiro. Aí eu falei: rapaz, e agora, né? E aí bem no início eu falei: tá bom, eu vou lá na sua igreja. Aí fui na igreja que o Edielson congregava, né? Porque assim ele fala. Cheguei na frente da igreja, que era um lugar um pouco distante de onde nós trabalhávamos e morávamos. Aí saímos e fomos. Quando chegamos na igreja, era um bairro nobre, onde nós morávamos, aqui em São Paulo, em São José dos Campos. E olha que eu olhei a estrutura da igreja fora, falei: uma igreja bem imponente, a estrutura, tudo muito arrumado, umas vidraças muito grandes, a iluminação da igreja, a localização, o estacionamento do lado. Eu tive a sensação que eu estava entrando tipo um mini shopping, de tão tudo organizadinho, iluminado, os vidros, aquela coisa toda. Eu olhei para aquilo, a aparência fora
me agradou. Falei, nossa, que bonito, igreja bonita, vidraça bonita, iluminação bonita, tudo bonito. Falei, nossa, sua igreja é bonita. Eu falei para Edielson, você não viu nada. Ele falando comigo, você não viu nada ainda. Falei, tá bom. Aí fomos, entrei na igreja, na recepção, alguém me parou muito bem trajado, muito bem vestido. Eu olhei assim, eu pensei que eu até estava em algum encontro de executivo. Aí falou assim, qual é o seu nome? Aí eu falei, meu nome, colocou lá Charles Vieira. E eu naquela preocupação, nossa, se alguém me vê aqui, o que eu estou fazendo aqui? Esse negócio vai dar problema, mas entrei. Foi recebido, pegaram meu nome. Quando entrei na igreja, isso na Assembleia de Deus. Quando entrei na igreja, eu falei, meu Deus do céu. A organização dentro era uma coisa fantástica. Fantástica. Eu não sabia nem se eu podia sentar no assento, porque não era essas cadeiras igual nós temos assim, era tipo essas cadeiras de cinema, acolchoada, aquela coisa bonita. Aí eu olhei para toda aquela estrutura, o povo muito bem vestido dentro da igreja, a iluminação que dá aquele tom agradável dentro da igreja, nos corredores, uns carpetes vermelhos, olhando para tudo aquilo. Eu falei, nossa, como é que é organizado, como é bonito, né? Deve ter sido caro tudo aqui, olhando tudo aquilo. O Edielson falou, vamos sentar lá na frente, que lá na frente é melhor e tudo. A gente chegou mais cedo, e eu olhando para o povo, tudo. Entrei na igreja, o povo já rezando, umas pessoas ajoelhadas, de costas assim para frente, e orando e rezando. Aí ligaram o som. Quando ligaram o som, eu falei, gente, eu nunca vi um som tão bom em toda a minha vida. Dava a sensação que vinha de todos os lugares, de cima, de baixo, do lado. A estrutura de som, uma coisa absurda. Eu fui olhando para a estrutura, o som. Quando os meninos começaram a tocar, eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei, isso é coisa de profissional, porque assim, ninguém toca desse jeito não. E tinha tudo, flauta, violino, os instrumentos mais simples que a gente conhece, e uma harmonia, uma perfeição na hora de tocar. E olhando aquilo ali, falei, nossa Senhora, como eles tocam bem. Aí uma moça cantou. Quando eu ouvi o timbre de voz da menina cantando, eu falei, Jesus do céu, que voz é essa? Parece um anjo cantando. Olha, eu dentro da igreja evangélica, a primeira vez que eu entrei, a única que eu entrei, eu bobo, olhando aqui, falei, como pode? Aí começou os louvores, eu não pensei nada de doutrina, nada. Então eu não conseguia saber se estava certo, se estava errado, estava no começo. Indo a convite da Edielson, cheguei, começaram a cantar as músicas, já foi mexendo no meu emocional, já comecei a chorar. Aí eu comecei a pensar, isso aqui é coisa de Deus, não tem como. Olha isso aqui, olha como Deus fala, olha como meu coração está, e eu olhando para toda aquela estrutura. Daqui a pouco veio um cara pregar, saúdo a igreja com a paz do Senhor. A igreja toda respondeu. Eu olhando para o lado, falei, no negócio aqui é diferente, né? Aí ele começou, quero agradecer, tem uns agradecimentos que é mais longo do que os nossos, né? Agradeço o fulano, agradeço o cicano, agradeço o Bertano, agradeceu todo mundo. Abre a sua palavra e começou a pregar. E aí ele começou a pregar e eu pensando, isso eu devia ter uns 19 anos. Falei, esse cara prega demais. Isso aí só pode ser Deus, não é possível. E aí ele pregando e eu chorando, isso dentro da igreja evangélica. Pregou, veio a música depois. Aí no final falaram o meu nome lá em cima, quero acolher o irmão Charles Vieira, e não sei o que, eu me senti acolhido, amado. Eu falei, gente, isso aqui é um tipo de lugar que é onde eu quero ficar. Eu já estava na igreja, participando da igreja, grupo de oração, foi a convite do Edielson, nesse esquema que eu disse a vocês. Aí acabou o culto, me abraçaram, aquela coisa toda, eu saí com o Edielson, e fiquei com uma coisa assim na minha cabeça. Eu falei, gente, que lugar era aquele? E aí na época eu tinha um grupo de oração às quartas-feiras, em um lugar chamado Martins Guimarães, era uma capela numa área rural. E aí eu fui ao grupo de oração na quarta-feira, antes do retiro, que eu ia levar o Edielson, que o combinado foi, eu vou lá, depois você, né, participa com a gente. Eu na ingenuidade fui. Aí eu cheguei na frente da capela no Martins Guimarães, você tinha que andar uns 4 quilômetros de estrada de terra, tinha um pedaço que a gente tinha que ir a pé, que o carro não chegava, que a estradinha muito apertada. Cheguei na frente da capela, lá do Martins Guimarães, acho que é São Judas, se eu não me engano. Aí eu lembrei da igreja que eu tinha ido, e parei na frente da capela, uma capela pequenininha, de uma área rural, bem esquecida.
Aí eu olhei para a capela e lembrei do dia que eu tinha ido lá no culto, olhando para a igreja do lado de fora. Aí eu falei, gente, é muito diferente, porque na outra tinha uma iluminação, a vidraça, o povo bem trajado. Aí cheguei na frente da capela e não tinha ninguém para receber. Tipo assim, aí eu já comparei a acolhida. Falei, tem ninguém para receber, né? Assim, quem tinha que receber o povo na verdade era eu, que eu era responsável pelo grupo. Aí eu olhei para a capela pintada de azul e verde, coisa de capela de comunidade rural, daquela tinta feita com cal. Sabe qual que é, né? Esbarrou o braço e sai pintado. Aí eu olhei e falei, nossa. Aí eu olhei para o sino, que tem o sino, mas não funciona mais o sino. As paredes toda rachada, o mato crescendo em volta da igreja. A porta era de madeira, mas dava para você passar por baixo, que o cupim comeu a metade. A janela travada, não tinha como abrir, você passava um calor. Quando abria a igreja, você entrava, o chão cheio de buraco, era vermelhão. Lembra aqueles vermelhão antigo? Um tanto de buraco, não tinha carpete, não tinha nada. O banco de madeira, se você sentar mais de 2 caras no banco, quebra o banco, porque o cupim detonou tudo. Aí veio o seu Zé, entrou com um violão, aquele simples de corda de nylon, sentou num cantinho, cruzou a perna, pôs o violão. Aí eu lembrei de toda aquela estrutura. Falei, rapaz, aqui é só esse cara, lá tem toda aquela coisa. Ele só sabia 2 ou 3 notas e cantava só 2 músicas do Padre Zezinho, e eu não aguentava mais escutar aquelas músicas. Eu olhando para aquilo dali, falei, gente do céu, será que eu não estou no lugar errado não? E fiquei, olha que eu não conhecia nada de igreja, olhando aquilo. Aí ele puxou a música, a voz dele era pior que a minha para cantar. Você nunca me viu cantar, se você ver, você sabe, vai entender que é uma pessoa que não tem dom para música. Ele puxou a música, cantou, a voz não era boa, ele não tocava bem, a música eu também não gostava, já tinha cansado de ouvir. Olhei para toda a estrutura, tudo, pouquinha gente, o povo não estava bem vestido igual onde eu vi lá. E eu fiquei um pouco confuso, não com desejo de ir, mas confuso assim, por que ali é tão organizado, aqui não tem a organização, que de repente na minha cabeça eu queria que tivesse, e fiquei naquela preocupação. E no meio de todo aquele acontecimento, Deus foi falando no meu coração. Deus falou assim, Charles, vai para o fundo da igreja. Aí eu fui lá para o fundo, que é a frente, mas eu fui lá para o fundo. Deus disse assim, o que você vê? Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. O que é que você vê? Aí eu fui falando, igual estou dizendo aqui com vocês. Olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo, eu vejo isso. Aí Deus disse, não. Olha lá para frente, o que é que você vê? Deus falou comigo, existem coisas aqui que não tem lá. Irmãos, foi Deus falando comigo. Existem coisas aqui que não tem lá. É isso que eu quero que você entenda. Aí eu olhei para toda aquela condição e falei assim, olha, lá na igreja onde eu fui, na igreja evangélica, Assembleia de Deus, lá na frente, que é para onde o senhor está pedindo para eu olhar, eu vi um palco, em cima do palco um púlpito, atrás do púlpito um pastor, que é o ápice do momento do culto à pregação da palavra. Então eu falei, meu Deus, lá na frente foi isso que eu vi. Eu vi um palco, eu vi um púlpito e eu vi um pastor que prega a palavra de Deus. Deus disse, pois bem, quando você olha para cá, para essa igreja simples, já muitas vezes esquecida por muita gente, que está aqui numa área rural, uma capela pequenininha, olhando para frente, o que você vê? Aí eu entendi, irmãos. Eu falei, eu não vejo um palco. Falei, Deus, eu vejo um presbitério. É diferente. E eu não vejo um púlpito no centro. Eu vejo o altar. Deus disse, atrás do altar, o que é que você vê? Quem é que se posiciona ali? Eu disse, Deus, um sacerdote. Aí Deus falou comigo, Charles, a diferença, ela é essa. Porque em uma igreja evangélica, isso foi Deus falando comigo. Você vai ver um palco, vai ver um púlpito, vai ver um pastor, e a pregação da palavra se encerra aí.
Aqui na igreja católica você vê um presbitério, você vê um altar e você vê um sacerdote. Onde tem presbitério tem altar, onde tem altar tem sacrifício, onde tem sacrifício tem eucaristia, onde tem eucaristia tem sacerdote, onde tem sacerdote e eucaristia, você vai ouvir aqui aquilo que você não ouve lá. O sacerdote levantar o corpo de Cristo e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele dia eu entendi o que é ser católico. Eu entendi naquele dia. Eu entendi o que é ser católico. Todas as vezes, até hoje, que eu participo da Santa Missa, eu me lembro desse acontecimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se Deus me dissesse: é o único lugar que você vai ter o alimento que sacia a sua alma. É só ali. Não tem como. Charles, você está falando mal dos evangélicos. Você está vendo que eu não falei mal. Falei mal, falei só coisa boa. Não falei coisa má. Não falei. Eu estou dizendo da graça, da beleza, daquilo que temos. E muitas vezes nós não valorizamos. Eu nunca mais precisei ir. Charles, por quê? E também não quis. Porque eu achei que nunca haveria necessidade. E aquilo que eu preciso me alimentar, eu não encontro em outro lugar que não seja na Santa Mãe Igreja Católica. Então não tem como, irmãos. Não tem como. É a embarcação que, por mais que tenha as suas condições, seja agitado pelo vento, você vai ter sempre o alimento que sacia a fome da tua alma. Essa convicção, nós enquanto católicos, nós precisamos ter. Nós precisamos ter. São muitas pessoas que têm abandonado a igreja católica para poder se enveredar para outras condições, mas nós temos observado também nesses últimos tempos que são muitos os que estavam do lado de lá, que estão passando para o lado de cá, porque eles estão tendo a experiência que nós sempre tivemos, eles nunca tiveram, estão passando a ter e entender o que isso realmente significa. Nós, enquanto católicos, não podemos viver sem a Eucaristia, porque é a Eucaristia quem vai nos sustentar, quem vai nos fortalecer, quem vai nos alimentar. É ela que vai fazer com que você permaneça de pé diante de todas as adversidades que você enfrenta. Hoje nós encontramos um grupo de pessoas que se dizem católicos, mas que vão à missa de vez em quando, e é por isso que vive em uma eterna crise, pensando se de repente estão verdadeiramente no lugar certo. Mas aqueles que se alimentam do corpo sacrossanto do nosso Senhor, meus irmãos, estes não têm dúvida nenhuma de que estão no lugar certo, e que existe uma coluna que é salvação para os cristãos, que é a Eucaristia, que por mais que o vento ele seja violento, a Eucaristia vai fazer você permanecer igual Nossa Senhora aos pés da cruz, ereto, de pé, na certeza de que Deus vai resolver e solucionar todas as coisas. Para nós é assim. Por isso que D. Bosco está dizendo, uma das colunas do sonho é a Eucaristia. Agora eu pergunto a você, você realmente ama a Eucaristia? Você realmente tem o desejo no seu coração de comungar o corpo do seu Senhor? O povo entrou em escândalo quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come o meu corpo permanece em mim e eu nele. Alguns judeus olharam para aquilo e ficaram escandalizados, porque antes Jesus disse: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que come o meu corpo e bebe meu sangue permanece eternamente. Ou seja, há uma diferença. Jesus está dizendo: aquilo que os vossos pais se alimentaram, eles comeram, foi válido durante um tempo, foi a providência de Deus, só que eles comeram maná no deserto e morreram. No deserto, comeram maná e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você come o meu corpo, você permanece, você fica de pé, você suporta, você aguenta. É assim, irmãos.
eu fiz um trabalho em uma casa de recuperação durante um ano, morando junto no espaço, evangelizando os irmãos praticamente todos os dias, por conta da dependência química. E eu comecei a fazer visitas em outras comunidades, casas de recuperação com o mesmo trabalho. E eu cheguei a uma conclusão, visitando o trabalho que o Jean, lá no norte de Minas, um rapaz que é fundador de uma comunidade chamada Gratidão, a questão do índice de recuperação dentro de uma casa que faz esse tipo de trabalho. Porque em alguns lugares que eu estive, eu percebi que o índice de recuperação ele era muito pequeno. De cada 10 dependente químico que passava pela casa, 8 caíam no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Os outros 2, em 5 anos, também caíam. Ou seja, a recuperação era quase que nenhuma. Isso quando um ou outro se recuperava, mas porque tinha uma família dando suporte, apoio, ajudando em cima, mas uma realidade muito difícil. E eu comecei a questionar se realmente era um trabalho que valia a pena, porque é algo desgastante. E aí, visitando essa comunidade, sentando com esse rapaz, que é um amigo que eu tenho, ele falou: Charles, sabe qual é o segredo? Porque todo mundo que passa aqui, quase todo mundo, é recuperado. Aparece vocação, a pessoa volta para casa, reconstrói a família. E eu meio que querendo saber, eu falei: Jean, qual que é o segredo disso aqui? Ele falou assim: eu vou dizer para você, Charles, a nossa missão aqui, quando eles entram aqui, é de fazer com que eles, mais do que laboterapia, mais do que as coisas que tem que fazer dentro de uma casa de recuperação, é de que a gente ceda para eles, forneça, ministre para eles o sacramento. Aí o Jean me disse: Charles, eu tenho uma convicção no meu coração, que se eles amarem a Eucaristia, passarem a comungar, estiverem, nós cuidarmos para que o sacramento esteja em dia, vai ser o suficiente, coluna firme, para que eles não voltem para a situação que eles estavam. Porque aí eu observei que em muitos lugares a preocupação é pôr o pessoal lá, aí trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite, porque tem que desintoxicar através do suor, tem um tanto de questão que eu sei que tem que acontecer, mas se não tiver o corpo do nosso Senhor, irmãos, não adianta absolutamente nada. Eu fui um dependente, usuário de droga, e se não fosse a Eucaristia na minha vida, você pode ter certeza, eu ia voltar para o mesmo buraco aonde eu estava. Eu ia voltar para o mesmo buraco, porque o que me alimentou, o que me fortaleceu, o que fez com que eu perseverasse, mesmo na circunstância contrária, foi justamente a Eucaristia. Porque se essa realidade não é viva em nós, a gente enfraquece, a gente abandona, muda de religião, ou fica dentro da igreja dando trabalho, criticando tudo. Mas a partir do momento que você começa a se alimentar do pão vivo que desce do céu, do alimento da alma, irmãos, é completamente diferente. Eu tinha todos os meios para poder voltar para o mundo em que eu estava, só que também na minha vida se levantaram o quê? Colunas. Para quê? Para me manter firme na onde eu tive um encontro pessoal com o nosso Senhor. Você olha para mim, eu não andei na igreja a vida inteira, caminhei na igreja a vida inteira. Comecei a usar droga com 9 anos, que meu pai me deu. Comecei a beber muito cedo. Vi todo tipo de violência dentro da minha casa. Meu pai era traficante, batia na minha mãe, tentou violentar minha irmã quando eu tinha 5 anos. Tudo que você imaginar que não presta, eu vi dentro de casa. Comecei a usar droga dentro da minha casa. Com 11 anos eu cavava buraco no fundo de casa para ocultar restos mortais de pessoas que o meu pai tirava a vida, e eu ainda uma criança tinha que ir para o fundo de casa com um enxadão, cavar buraco e esconder o resto de corpo que ele cortava em pedaços. Meu pai apareceu no Linha Direta por ter matado um homem, cortado em pedaços, queimado numa churrasqueira, enterrado no jardim de uma casa. Apareceu no Fantástico por ter tomado de 17 a 19 facadas no Carandiru e não ter morrido. Meu pai foi um grande traficante na nossa cidade.
Eu cresci em um ambiente de caos, de violência, de morte, de prostituição. Com 13 anos eu tinha cometido 3 homicídios, tirado a vida de 3 pessoas. Antes dos 14 anos eu estava na FEBEM em São Paulo. Tudo que não presta eu vi, eu fiz. Vida destruída, envolvido no crack, em tudo que não prestava. Quando saí da FEBEM, voltei para casa, meu pai tinha ido embora, eu tentei fazer uma bagunça dentro da minha casa, eu tornei o reflexo do meu pai em casa. Todo mundo dizia para minha mãe: Rosilda, larga a mão desse menino, bandido, marginal, que o teu marido não fez em casa, ele vai fazer. Ele não presta, ele não vale nada, vai embora, pega as coisas. E a minha mãe olhava para mim naquela situação e dizia para as pessoas: eu acredito que Deus pode mudar a vida dele, porque minha mãe era uma moça de caminhada, que ia à igreja, mesmo naquela turbulência, naquela dificuldade, e ela no seu coração acreditava que o Deus que ela servia e buscava, podia modificar aquela situação que eu estava vivendo. Então ela se mantinha firme, em oração, às vezes até correndo risco, porque eu era um jovem muito rebelde, dentro de casa, batia na minha mãe, agredia minha irmã, usava droga dentro de casa, fazia tudo que não prestava, tudo dentro de casa. Tentei matar meu pai, atirei no meu pai, tudo que você imaginar, irmãos, que não presta eu fiz. Fiquei na FEBEM, do tempo que eu fiquei na FEBEM, os 7 primeiros dias, eu fiquei numa salinha chamada castigo, porque os meninos me agrediram no primeiro dia, houve um tumulto, aquilo eles chamavam de batismo, ou seja, o menor que é novato é agredido por aqueles que estão lá há mais tempo. Eu fiquei na Barra Funda, aí fui agredido, separado. Quem foi que começou o tumulto? Todo mundo apontou para mim. Eu era um novato, arrancaram minha roupa, me enrolaram por arame farpado do tornozelo até a nuca, com as mãos na cintura, eu nu, jogaram dentro de uma cela chamada castigo. Todo mundo entrava, pisava em cima do meu corpo para que o arame farpado entrasse. Todo dia pela manhã arrancava o arame farpado, não era com delicadeza, até sair o couro do peito, das pernas, das costas. Nós éramos colocados num paredão para tomar banho de mangueira de bombeiro. A pressão da água batia, o sangue descia. Eu era enrolado por arame farpado, jogado dentro da cela. Eles jogavam arroz no chão, feijão, urinavam, defecavam em cima e esfregavam o meu rosto na merda para que eu comesse aquilo. Eu merecia de repente até coisa pior. Só que quando eu fui para a FEBEM era um lugar para poder recuperar. Não teve recuperação. Eu saí da FEBEM muito pior do que eu entrei. Quando eu voltei para casa, eu me transformei em um bicho, em um animal. Eu brigava com todo mundo, queria matar todo mundo, agredia minha mãe, já tinha um monte de homicídio nas costas, fazia tudo que você imaginar que não presta. A minha vida era um caos, era destruição. Eu vivia nesse tipo, é como se eu fosse fabricado para o crime desde pequeno. Quando eu fui dar o testemunho na Canção Nova, que está na internet, que alguns aí viram, o dia que o Dunga pegou a ficha, ele falou: filho, vem cá, tem das coisas que você colocou no papel aqui, pelo menos uns 70% não dá para falar na TV, porque se falar o povo assusta. Ele teve que ir tirando um tanto de coisa. Eu não desejo no coração de falar para as pessoas acerca do que eu tinha feito, para elas entenderem aonde a mão de Deus foi. Meu pai saiu de São Paulo, voltou para Pernambuco, nossa vida uma bagunça, uma confusão. Aí um dia os meninos que andavam comigo, que era do tráfico, foram para a igreja. Eu não gostava de igreja, não tinha primeira comunhão, não era batizado, não tinha nada, nenhum tipo de sacramento, nada. O meu pai frequentava terreiro de macumba, era onde ele ia, de negócio de candomblé, essas coisas. A minha mãe sempre na igreja, e apanhava porque ia na igreja. Então não podia ir com a frequência que gostaria, participava de grupo de oração, ficava encantada com o que via, mas quando chegava em casa apanhava. Aí olhando para toda aquela cena ali, os meninos me convidaram para ir para a igreja. Falei: não quero saber de igreja, não gosto de igreja, eu detesto esse negócio de igreja, eu gosto da minha vida do jeito que está. Eu ficava sempre no mesmo lugar, onde era um ponto de droga. Então, se eu disser a você que eu não gostava daquela vida, é mentira. Eu gostava da vida, gostava do fluxo, gostava da gandaia, gostava de tudo que não prestava. É como se eu entendesse que a minha vida fosse aquilo ali. Então eu gostava daquela vida, eu tinha dinheiro, podia sair com mulher, podia fazer aquilo que eu quisesse, estava tudo bem. Ninguém mandava em mim, andava armado, ameaçava as pessoas, fazia o que queria com todo mundo na rua, todo mundo tinha medo de mim, era o jeito que eu vivia. Aí os meninos: vão para a igreja, não quero, vão para a igreja, não quero. Aí um dia me convidaram e falei: vamos fazer o seguinte, eu vou ir. Aí vocês nunca mais me convidam para nada.
Aí o menino falou: Charles, tudo bem, você vai, depois a gente nunca mais te convida, porque eram os meninos que andavam comigo na bagunça. E eu tentando entender como que a pessoa largava a vida no tráfico, naquilo que a gente vivia, para poder ficar andando com Bíblia debaixo do braço, com cruz no pescoço, indo para a igreja praticamente todo dia, que eles eram um grupo de 8, 9 jovens, que, conduzido, direcionado por um rapaz chamado William, eles montaram um ministério de terço, chama Ministério de Terço Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo, que tinha a partilha da palavra nas casas, rezava o terço de segunda a sexta-feira nas casas, conforme as pessoas do bairro pediam. Então cada hora ele estava em um bairro, num lugar, numa casa, entrava, rezava o terço, cantava uma canção, partilhava o evangelho do dia, comia ali antes de ir embora. Era o trabalho que esses meninos faziam. Eu falei: esse negócio de terço, eu não vou nisso. Eu vi o povo andando com terço na rua, me dava uma aflição. Eu não vou. Aí quando eu disse que ia um dia, passou uns 2 meses, me lembrei, falei: nossa, eu disse que eu ia, como eu dei a minha palavra, eu preciso ir. Passou uns 2 meses, eu fui. Quando eu cheguei na oração, não era na casa de ninguém, era uma espécie de oração de núcleo, só os meninos que eram responsáveis. Foi na casa do William, isso no ano 2000, no mês de fevereiro, em uma sexta-feira, por volta de umas 8h30 da noite, numa avenida chamada Avenida Barbacena, número 464, no Portão Preto, uma casa de 4 cômodos amarela. Entrei, cheguei atrasado, o primeiro cômodo que tem a porta é a cozinha, passei pela cozinha, voltei um cômodo, o quarto do William, ele encostado no batente com violão, acenou assim com a cabeça, como quem diz: entra. Eu fiz assim, olhei os meninos em círculo, no chão, pulei os meninos, tinha uma cama de solteiro no guarda-roupa, sentei aqui, encostei e fiquei olhando os meninos ajoelhados e olhando para o William na porta. E aí o William começou a conduzir uma oração, essas coisas normais que a gente sabe, eles já tinham rezado o terço, começou a conduzir uma oração e eu olhando para aquilo. Aí me deu um sentimento assim: o que foi que eu vim fazer nesse lugar? Eu não gostei. Só de olhar eu não gostei. Os outros ajoelhados, em forma de círculo, um cara tocando violão. Olhei para aquilo dali e não gostei. Ele falou: olha, vamos fechar os olhos. E eu olhei todo mundo já de olho fechado. Eu falei: não, essa é uma indireta para mim. Imagine a cruz de Cristo. Eu fechei o olho. Na cozinha de casa, em cima do armário, tinha uma cruzinha pequena de metal. Falei: bom, cruz é aquilo, eu sei o que é. Fechei o olho, imaginei aquela cruz de metal da cozinha de casa. Estou ali com o olho fechado, mas ao mesmo tempo com o olho fechado eu abria para ver. Aí a oração intensificou e os meninos começaram a rezar em tom de voz mais alto. A hora que ele levantou o tom, eu abri o olho. Falei: mas que conversa é essa? É gritaria? Aí eles gritando. É até piada, né? Falar de gritar, o tanto que eu grito hoje. Aprendi direitinho. Aí eles estão ali gritando, aquele negócio, gritando e suando e aquela coisa. Eu olhei e falei: não, isso não é de Deus, isso é do capeta. Isso não tem nada a ver. Aí começou a orar em língua. A hora que orou em língua eu preocupei, porque eu associei a oração em língua com o barulho do centro de macumba que tinha na frente de casa. Não sei porquê. Aí eu cacei a arma na cintura, que eu falei: se o demônio baixar aqui eu arranco ele nem que seja na bala. Aí não fui armado, porque era no encontro de igreja. Olhei e não gostei. Falei: não, isso aqui é o Satanás, vai vir, vai dar negócio de macumba. Eu já vi isso aí acontecer no terreiro. Alguém vai começar a andar com o braço para trás. Eu já olhando, pensando que era coisa de macumba. Aí eu falei: vamos fechar os olhos, imagine a cruz. Eu falei: eu vou fechar que eu não quero ver a palhaçada. E aí eles rezavam, gritavam, suavam, batiam no chão, rezavam em língua. Irmão, para quem nunca viu, vamos ser sinceros, é assustador. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa é essa? Isso é terrível. Aí eu olhei para aquilo e não me senti bem. Eu não me senti bem. Aí fechei o olho. Aí o William diminuiu o tom, dedilhando o violão, começou a conduzir em cima do sacrifício de Cristo na cruz. E se olha para as mãos de Jesus, estão pregadas. E aí a minha imaginação foi acompanhando. Os pregos que pregaram as suas mãos, os seus pés, a lança que transpassou o seu lado, a coroa de espinho, o sangue que foi derramado, foi para te dar a salvação. Cada gota de sangue que Jesus derramou foi para que você seja livre. E ele foi conduzindo, aquela oração foi entrando dentro do meu coração foi acalmando. Daqui a pouco começou a doer, e ele foi intensificando a oração, falando do sacrifício de Cristo, que ele morreu para poder nos resgatar. Ele disse que o resgate é o preço que se paga pela liberdade de alguém, que Deus queria me dar vida e vida em abundância. Ele foi conduzindo, eu comecei a tremer.
Aí me deu vontade de chorar, eu segurei o choro. Aí de repente aquela imagem de metal, de cruz que eu imaginava, sumiu. E o que eu via? Eu via, não era mais imaginação, eu via Cristo pregado na cruz, respirando bem pouco, com dificuldade, muito sangue descendo. Olha que eu vi a cena, eu assustei e abri o olho. Quando eu abri o olho, o que eu vi? A mesma coisa. Aí eu passei a mão no olho, desesperado, olhava para um lado para o outro, querendo ver gente, alguma coisa, e tudo que eu vi era Jesus respirando com dificuldade, o sangue descendo do corpo. Fechava o olho, Cristo. Abria o olho, Cristo. Pegava a mão no rosto, via Cristo. E uma voz de fundo do ilha dizendo: Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Ele quer transformar a tua vida. E ele ia dizendo, e eu passando a mão no olho, aí comecei a chorar. E aí eu pensei: Deus nunca vai aceitar uma pessoa como eu, que eu matei gente, que eu usei droga, bati na minha mãe, fui preso, fiz tudo que não presta, sou bandido, todo mundo me conhece no bairro. Até parece que Deus vai poder aceitar um cara que fez as coisas que eu fiz. E o William dizendo: Deus morreu para te dar vida e vida em abundância, independente dos seus pecados. E eu pensando: como é que esse cara sabe o que eu estou pensando? E aí ele foi conduzindo, aquilo foi me sufocando. Aí ele disse: entrega a sua vida para Jesus hoje. Aí sentado na cama eu deslizei, que eu não tinha força para ficar em pé. Eu deslizei, ajoelhei, chorando, tremendo, desesperado, com a cena de Cristo sangrando. Eu disse assim naquele dia: Deus, se tu és Deus, muda a minha vida. Aí eu comecei a soluçar e chorava, porque eu não conseguia rezar e também não sabia. E soluçando e chorando, de maneira muito desesperada. Não sei quanto tempo durou isso. De repente a cena de Cristo desapareceu da minha memória, da minha mente. Aí os meninos me levantaram com dificuldade, enxuguei o rosto, ainda meio que apoiado neles. Eles olharam e falaram: Chay, você gostou? Eu falei: gostei, sem entender nada, mas com um sentimento bom. Falei: gostei, foi bom, eu quero ir embora, eu preciso ir embora para casa. Não, pode deixar que a gente leva. Eu falei: não, ninguém encosta em mim, ninguém põe a mão em mim, eu quero ir embora para casa sozinho. Dava uns 15, 20 minutos andando a pé. Aí eu saí, eles pararam no portão, olhando assim, tipo assim: esse cara não está bem, daqui a pouco um carro pega ele na rua. E eu andando meio com dificuldade, tentando entender o que aconteceu, fui para casa. Aquela noite não consegui dormir, porque fechava o olho e vinha a imagem de Cristo, uma voz dizendo: Ele morreu para te dar vida, e vida e abundância. E aí eu não conseguia dormir, fiquei meio que assustado. Aí no outro dia eu falei: não, você quer ver como é que resolve isso? Vou usar droga. Estiquei uma carreira de cocaína para cheirar, eu vi a imagem de Cristo. Aí não conseguia. Peguei minha pistola, porque eu desmontava e montava ela quase que todo dia. Quando peguei a pistola dentro do guarda-roupa, olhei, não era arma, era uma cruz. Aí larguei. Aí fui tentar roubar, não conseguia roubar, porque eu via cruz em tudo quanto é lugar. Aí me desesperou, falei: não, isso aqui tem algum problema, eu acho que eu estou ficando louco, alucinado. Aí procurei os meninos e falei: olha, vocês me deixaram louco, eu preciso ir no médico, tem alguma coisa errada. Charles, o que foi? Tudo que eu tento fazer, eu vejo Cristo sangrando. Aí um menino, uma sabedoria que Deus dá, falou assim: eu acho que você está doidão mesmo. Falei: então como é que eu resolvo isso? Você vai ter que andar com a gente uns dias, porque já aconteceu isso com outros caras, e aí você tem que andar com a gente pelo menos uns 15 dias. Eu falei: mas depois que eu andar com vocês, for onde vocês querem, vai acabar? Não vai acabar. Aí vai, me leva para a igreja, me leva para a missa, me leva para confessar, me leva para a montanha. Foi me levando para um monte de coisa. Aí cheguei para o padre confessar, o padre olhou para mim e falou: menino, é assim, primeiro que você vai ter que batizar, fazer primeira comunhão, e assim eu não vou confessar, senão vou mandar você para o bispo. Você está com muito problema, é muito pecado que você tem. E eu, angustiado, desesperado, comecei a andar com os meninos. Aquilo foi me dando paz no coração, paz no coração. Depois de um mês que eu fui começar a entender o que estava acontecendo, chego em casa, minha mãe esfregando roupa no tanque, uma edícula de fundo. Parei atrás dela. Eu não chamava minha mãe de mãe. Quando meu pai foi embora de casa, ela trabalhava em 3 serviços, dormia 4 horas por noite. Eu chamava ela de tudo quanto é nome feio, menos de mãe. Se ela me desse um beijo no rosto, eu batia na cara dela. Não tinha respeito nenhum por ela. Parei atrás dela, ela percebeu eu vindo, mas fingiu que não estava me vendo, porque como quem pensa, deve estar alcoolizado, drogado, e ela continuou fazendo serviço. Eu parei atrás dela e disse assim: mãe. Quando eu disse essa palavra mãe, ela largou a roupa, olhou bem dentro do meu olho, como quem pensa: ele deve estar muito louco, não é possível. Ele disse:
Minha mãe falou assim: você me chamou do quê? Eu disse: eu chamei a senhora de mãe. Aí ela fez assim com a cabeça para trás, como que esse menino não está legal. Eu falei: mãe, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Ela: o que foi? Eu falei assim: eu conheci Jesus. Jesus mudou a minha vida. Eu quero pedir perdão para a senhora por todo o mal que eu fiz a senhora passar. Irmãos, eu lembro, ela levantou a cabeça para o céu, as lágrimas caíram dos olhos, e ela disse uma frase que nunca vai sair do meu coração. Ela disse: até que enfim Deus ouviu a minha oração. Naquele dia eu me lembrei que quando eu chegava alcoolizado, drogado, e quem já usou droga sabe que a droga inibe o sono, eu deitado, queria me levantar para ir no banheiro, eu tomar um copo com água, eu ficava constrangido deitado, que minha mãe estava ajoelhada lá no pé da minha cama, segurando um terço na mão, fazendo oração, para que eu mudasse de vida. Eu olhava para aquilo e pensava: o que essa louca está fazendo aí? Rezando, até parece que eu vou ir para a igreja, eu não quero isso. E ela todos os dias, sem falhar, aos pés da minha cama. Eu digo para as pessoas: eu sou fruto da intercessão de duas mulheres, de uma chamada Rosilda da Silva, aos pés da minha cama, rezando o Santo Terço, pedindo oração de Nossa Senhora para que eu mudasse de vida, e outra de pé diante do trono de Deus no céu, olhando para o seu filho, dizendo para o seu filho: está vendo aquela mãe? Atende a oração dela e transforma a vida desse menino. Um dia eu perguntei para minha mãe: mãe, o que a senhora tanto rezava nos pés da cama? O que a senhora dizia para Deus ou para Nossa Senhora? Ela disse: eu sempre disse a mesma coisa. Eu disse: o que foi? Ela dizia: Deus, tira o meu filho das drogas e faz dele um pregador do evangelho, porque eu sei que tu tem o poder de tirar ele da droga, da criminalidade, e levantar ele como pregador do evangelho. Há 18 anos eu prego a palavra de Deus, porque eu sou fruto de uma mulher que acreditou. Aos pés da cama, a minha mãe foi como aquela coluna que se levantou no meio da tempestade, como um auxílio para os cristãos. Foi através da oração da minha mãe, da intercessão de Nossa Senhora, em um santo terço, dentro de uma casa, que a minha vida nunca mais ela foi a mesma. Eu digo para as pessoas, irmãos, o diabo, o mundo, quem quer que seja, pode dizer o que for a teu respeito, mas quem dá a última palavra na tua vida é o Deus que fez os céus e a terra. É Ele quem dá a última palavra. Pode estar sacudindo, pode ter problema, a tua casa pode estar um caos, pode estar uma bagunça, as pessoas podem olhar para você e dizer: você vai tanto na igreja, reza tanto, vai em tanto retiro, teu marido não vem, teu filho está na droga, tua filha é uma rebelde, teu casamento está acabando. Fica tranquila, fica tranquilo, você está no lugar certo, você está na casa de Deus, sendo alimentado pela palavra, pela Eucaristia, tem a intercessão de Nossa Senhora. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus na tua casa e na tua família. Existe o alimento na igreja que tem o poder de fazer você permanecer, perseverar e ter a convicção de que Deus vai fazer tudo o que Ele precisa fazer. Hoje é o Hélio pregando, hoje é o Charles pregando, amanhã pode ser teu filho, teu neto, teu marido e até você a estar aqui na frente pregando o evangelho. Aí alguém vai dizer: não, mas isso parece impossível, ele não vem na igreja. Nós também não vínhamos, e a mão de Deus foi lá no fundo do poço para poder nos resgatar. Irmãos, os discípulos estavam lá dentro da barca, o vento era contrário. Aí procuraram Jesus no meio do tumulto. Aonde está o mestre? Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus vai lá para cima na embarcação. E aí São Bernardo de Claraval nos ensina o que Jesus diz. Ele olha para o vento, para aquela tempestade, e diz duas palavras que, segundo São Bernardo, são duas colunas. Ele diz: silêncio, cala-te. A primeira coluna do silêncio, São Bernardo diz que é a coluna da virtude, ela é relacionada à Virgem Maria. Quando ele diz cala-te, é a coluna da autoridade, relacionada ao sacerdócio de Cristo, é o próprio Cristo, que quando Jesus se coloca em cima da barca para repreender o vento e repreender a tempestade,
O que ele está dizendo? Que existem duas colunas que têm o poder de silenciar o mal: a coluna da virtude, que é o silêncio, que representa Nossa Senhora, e a coluna do sacerdócio de Cristo, que é o próprio Cristo Jesus. Silêncio, cala-te. São duas vozes de comando. É a coluna da virtude e a coluna que é o próprio Cristo. Irmãos, essa coluna, quem experimentou foi o próprio Pedro, Papa da igreja, que em outra oportunidade, dentro da embarcação, pela quarta vigília da noite, eles olham no meio daquela noite, vê alguém que vem à distância, e na embarcação todo mundo se espanta, grita, e eles dizem entre si aos gritos: é um fantasma. Aí eles ouvem uma voz que diz assim: tranquilizai-vos, sou eu. Alguém que se aproxima da barca caminhando sobre as águas e que diz: tranquilizai-vos, sou eu. Mas tem um problema: Pedro não reconhece quando vê, por isso que eles gritam e se espantam, porque é pela quarta vigília da noite. E como Jesus está a uma certa distância e não dá para reconhecer olhando para o Cristo, eles ficam espantados, porque o único meio de chegar até ali é sobre as águas. Eles nunca tinham visto Jesus caminhar em cima de água. Então de repente vem alguém andando em cima da água, eles se desesperam e começam a gritar. Aí, como não dá para reconhecer vendo, porque eles estão longe, e quem está longe tem dificuldade de reconhecer aquilo que vê, eles ficam desesperados, gritando. Aí Jesus diz: tranquilizai-vos, sou eu. Como Jesus está longe, quando a voz chega, eles também não reconhecem. Por isso que Pedro disse: se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti, porque eu sei que se for o Senhor Jesus, Ele tem poder de realizar esse feito. Irmãos, estudando a característica do texto, do clima, da geografia, do lugar, o que a gente percebe? Que para que uma pessoa ela seja vista, mas não reconhecida, em uma quarta vigília da noite, numa situação onde os discípulos estão, Jesus precisa estar a aproximadamente 30 metros da embarcação. Presta atenção, o barco está aqui, os discípulos dentro do barco, a 30 metros aparece alguém que não dá para ver. Se Jesus dá um passo para trás, 31, não dá para ver absolutamente nada. Se dá um passo para frente, vê como uma espécie de um vulto. Se der mais um passo, vê nitidamente, aproximadamente 30 metros da embarcação. Aí Jesus diz: Pedro disse: se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Jesus disse: vem. Aí Pedro tem que sair do barco, porque uma coluna se levanta e põe o primeiro pé na água. Irmãos, imagina o passo na incerteza. Ele vai pôr o primeiro pé, e o que ele percebe quando põe o primeiro pé na água? A água está firme. Só que a hora que ele dá o primeiro passo, pensando que uma pessoa entre 1,75 m para cima, 1 metro é equivalente a um passo, para que Pedro chegue até onde Jesus está, Pedro precisa dar 30 passos, andar 30 metros para chegar até onde está Jesus. Pedro dá o primeiro passo, sente a água firme, o seu plano de visão encurta, ele percebe que é Jesus. Quando ele percebe que é Jesus, ele dá o segundo, o terceiro, o quarto, ele chega até 29 passos em cima da água. Por que 29 passos, Charles? Porque quando a Bíblia diz redobrando a violência do vento, a coluna que é o Cristo, que é a salvação para os cristãos, de pé, redobrando a violência do vento, Pedro começa a afundar e diz uma palavra: Senhor, salva-me. Aí a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, um braço estendido de Pedro, meio metro, um braço estendido de Cristo, meio metro, o último metro que faltava, aquela que é a coluna da salvação, e Pedro dizendo: Senhor, salva-me. Jesus puxou Pedro para cima e colocou Pedro do lado da coluna. Irmãos, o homem andou 29 passos em cima das águas. E aí ele escuta Jesus dizer: homem de pouca fé. Jesus coloca Pedro do lado e eles voltam para a barca.
Agora eles precisam andar os 30 passos. Ou seja, Pedro andou 59 metros para ir para voltar, 59 passos. Jesus colocou Pedro do lado e voltou no caminho para colocar Pedro de volta na barca. Para colocar Pedro de volta na barca. Foram 59 passos em cima das águas. E sabe o que é o mais impressionante no texto? Não é a capacidade da graça dada por Deus a Pedro andar 59 passos ou metros sobre as águas, mas é porque de onde Jesus se retira para orar, para que Jesus chegue aonde a embarcação está, Jesus precisava andar 5 quilômetros. Irmãos, Jesus andou 5 quilômetros em cima da água, para dizer para Pedro: tranquilizai-vos, sou eu. Jesus sempre vai fazer muito mais por você do que você é capaz de fazer por ele. Por mais que ele tenha andado 29 passos em direção a Jesus, para que Jesus chegasse até ele, Jesus andou 5 quilômetros para chegar perto da embarcação, para aparecer como uma coluna, para dizer: fica tranquilo, sou eu, como quem diz, a embarcação não vai afundar, vocês não vão naufragar. Existe um sustento e um amparo para nós, que é a Eucaristia e a Santíssima Virgem Maria. Se nós nos apoiarmos nessas duas colunas de sustentação, você pode ter certeza, o barco pode ser agitado, a água pode entrar, a turbulência pode chegar, o vento pode aparecer, mas uma hora ou outra Jesus vai dizer a voz de comando que explica São Bernardo: silêncio, cala-te. E aí eles cochichavam: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Na verdade a pergunta é: quem são esses que até o vento e o mar obedece? Aí São Bernardo responde: é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora, que se levanta para poder ser auxílio e salvação para os cristãos. Fique tranquilo, enquanto católico, você está na embarcação certa. Amém? Fique de pé para a gente rezar. Feche os seus olhos um instante. O que é que tem feito? Quais os ventos que têm aparecido na sua vida? Que de repente tem colocado inquietação dentro do seu coração, angústia, incerteza, medo, preocupação, insegurança. Talvez buscando tanto a Deus como você tem buscado, olhando para a realidade da tua casa, tem dado em você uma sensação, um sentimento de inquietação, porque de repente o milagre ainda não aconteceu, a cura não chegou, a porta de emprego não abriu, aquela pessoa que você tanto ama ainda não foi curada, liberta, não caminha com você. E talvez você tenha ouvido vozes de pessoas te dizendo que você não está no lugar certo, que a embarcação ela vai naufragar, vai afundar, que você vai perecer. Existem duas colunas que nos sustentam, irmãos, e que não foi simplesmente um sonho que ficou aprisionado no passado, não, mas é uma realidade, uma verdade para nós que somos católicos.
nos alimentamos da Eucaristia, que cremos na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Talvez tenha dado o sentimento, em meio à turbulência, de que você vai perecer, mas Jesus e a Virgem está te dizendo: tranquilizai-vos, sou eu. Fica tranquilo, acalma o teu coração. Esse vento vai passar, essas ondas vão cessar, o caos ele vai acabar, ele vai terminar. Essa preocupação, essa angústia, esse sofrimento, e no fim você vai poder dizer, como disseram os discípulos que partilhavam entre eles: quem é este, ou quem são esses, que até o vento e o mar obedecem? Permita que Jesus te coloque do lado, como fez com Pedro, e te leve para o lugar de segurança que é a barca, é a igreja. Permita que Nossa Senhora te coloque nos braços, como fez com o corpo do seu filho ainda desfalecido, e te conduza para a embarcação. Como quem diz: filho, eu vou te levar para casa. Deixa Nossa Senhora ir ao teu encontro, aonde quer que você esteja, na angústia que você estiver passando, com a crise de fé que você estiver vivendo, te pegar nos braços, porque muitas vezes nem forças para caminhar nós temos, e ouvir a sua doce voz nos dizer: meu filho, fica tranquilo, eu vou te levar para casa. E permita que ela te conduza à embarcação, à Santa Mãe Igreja, para que você seja curado, alimentado pela Eucaristia. Leva para casa, ó Mãe. Me leva para casa, ó Mãe. Gregório de Nissa, pai da mística cristã, ele diz que a procissão que fazemos para poder receber das mãos do sacerdote o corpo de Cristo, a Eucaristia, que essa procissão que fazemos para poder comungar, que não a fazemos com os nossos pés, diz Gregório de Nissa. Gregório de Nissa disse que quando você se levanta do banco da igreja, se põe na procissão a caminho para receber o corpo de Cristo, você não faz a procissão com os vossos pés, mas que a Santíssima Virgem Maria, ela te pega no colo, nos braços, e te leva para diante do sacerdote, para que no colo de Nossa Senhora você receba o alimento da sua alma. Você receba o alimento da sua alma. É a mãe que nos conduz ao filho, é a mãe que nos conduz ao alimento. São duas colunas de sustentação que mantém a embarcação de pé, que mantém a nossa fé firme, acesa, na convicção de que estamos no lugar certo. Levante as suas mãos e clame a presença de Deus, a graça, os favores, a presença de Nossa Senhora. Essa coluna, essas colunas que da mesmo jeito que apareceu no sonho de Dom Bosco para os discípulos, que sejam colunas de sustentação a se levantar nesse tempo de caos que você está vivendo. Pede o auxílio do nosso Senhor, pede o auxílio e a intercessão de Nossa Senhora. Solte a sua voz e clame: ó Deus eterno, santo e todo-poderoso, em meio à turbulência, o caos, a agitação das águas, a tempestade que nós vivemos, eu te peço, ó Deus eterno, que o Senhor se levante no meio de todo esse caos que enfrentamos, para que tenhamos a convicção de que Tu és o nosso sustento, que Tu és salvação para os cristãos. Ó doce Mãe de Deus e nossa Mãe, nós te pedimos como filhos tão necessitados da graça de Deus. Levanta-te, ó Mãe, em meio à turbulência que vivemos, e nos carrega no braço, e nos coloca no teu colo, e olha para nós com olhar maternal, e nos conduz a um lugar de segurança. Solte a sua voz, solte a sua voz, porque não tem somente o vento,
tempestade ou as ondas contrárias, vai se levantar colunas de sustentação. Ore, deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus te fortalecer.